Salmo 130. Salmo 130. O Salmo 130, versículo 3 e 4. O salmista aqui ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? A pergunta, né? Se Deus observar, quer dizer, se Deus nos tratar, olhando as nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades, quem subsistiria diante dele? Quer dizer, nenhum homem estaria de pé, porque como está escrito na Bíblia, não há quem peque. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. É graças a Deus que, pela misericórdia dele, nos mantém de pé. Então, se observares a iniquidade, quem subsistirá? Em outras palavras, quem conseguirá ficar de pé se Deus for tratar conosco de acordo com os nossos erros, com as nossas falhas? Aí ele diz assim no 4: porém contigo está o perdão para que sejas temido. Quer dizer, a gente subsiste porque Deus tem o perdão. O perdão está com ele. O perdão está com ele. Ninguém nesse mundo, por isso que ninguém nesse mundo será salvo por si próprio, né? Como muitos acham, eu sou uma pessoa boa. Tem gente que diz isso, né? Não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, e a pessoa acha que isso vai levar ela aos céus. E a gente só entra no céu porque Deus tem perdão, porque Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados, não nos trata segundo as nossas iniquidades, não dá total atenção, né? Total atenção assim, de levar em conta. Não é que Deus não leve em conta, lógico que o pecado, ele traz consequências. O pecado nos separa de Deus, a iniquidade, ela nos separa de Deus, mas com Deus está o perdão. Com Deus está o perdão, porque se Deus não perdoar, então o homem está perdido, e não existe um que não esteja perdido, porque todos praticam iniquidade, todos pecaram, como a própria Bíblia diz, mas com Deus está o perdão, para que o homem não se perca. Eu escolhi aqui uma passagem da Bíblia para a gente ver que não é pelo homem, é por Deus. Isso aqui é muito importante, porque o ser humano, algumas pessoas fazem até caridades às pessoas, achando que aquilo vai apagar os seus erros, que aquilo vai deixar ele melhor diante de Deus. Quem não já ouviu essa história? Ah, eu sou uma pessoa boa, fulano é uma pessoa boa, como se alguma
alguma atitude certa minha, ou até boa de bondade, pudesse apagar os meus pecados. Não pode. Que até uma coisa que o povo faz quando faz um benefício, faz uma boa ação para alguém, aí diz assim: eu fiz isso, eu fiz isso para se apagar um pouco dos meus pecados. Não apaga. É aquela questão, né? Até eu lembrei agora de uma explicação que alguém deu acerca disso. Se você matar uma pessoa, e for levado a julgamento, só que depois que você matou aquela pessoa, de repente você começou só a fazer coisas boas para as pessoas. Você deu cesta básica para quem estava necessitado, você ajudou o outro, você cuidou do doente, você fez um bocado de coisa boa. E se você estiver ali sendo julgado pelo assassinato que você cometeu na vida de uma pessoa, e o juiz for justo, será que você vai se justificar diante dele dizendo assim: não, eu não tenho que ser preso porque dei tanta cesta básica para alguém, eu ajudei não sei quem, eu ajudei não sei quem, eu fiz coisas boas depois disso. Isso não vai tirar das tuas costas o crime que você cometeu. É a mesma coisa, Deus é um justo juiz. Os pecados que eu cometo não vão ser apagados por uma obra boa que eu faço. Eu vou continuar sendo pecador. Então eu careço de quê? Do perdão de Deus. Eu careço do perdão de Deus para ser perdoado. Porque quem é que apaga os nossos pecados? A Bíblia diz: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do homem é só Jesus. Através do quê? Da fé. Da fé. Então todos nós cometemos iniquidades. Mesmo nós que estamos deveríamos, mas vez por outra, pela nossa natureza tão falha, nós erramos, nós pecamos, às vezes com palavras, às vezes com atitudes, às vezes com omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Tem bem maior do que você levar a palavra de Deus para alguém que está necessitando? Mas quantas as vezes eu vou dizer até no dia, nós deixamos de fazer isso. Deixamos. Alguns às vezes até por timidez, deixa. Tem uma pessoa ali sofrendo, padecendo, toda errada, só levar a palavra para mudar a vida, a pessoa com vergonha às vezes não fala, não diz, não fala de Deus, não fala de Jesus. E Deus queria que falasse. Deus queria. Mas se eu falar que a pessoa não der ouvidos, é um problema dela. A pessoa que está no erro, a gente temos que levar, mas às vezes não, né? Às vezes ficamos acanhados, às vezes nem nos importamos, às vezes caímos na incredulidade, diz, não adianta. Então quer dizer, se Deus for nos tratar olhando para as nossas iniquidades, olhando para os nossos erros, para as nossas falhas, ninguém subsistiria. Não tinha uma pessoa, um ser humano vivo diante dele. Não tinha um vivo. E também você não vai apagar os seus pecados, suas iniquidades. Não vamos apagar com boas obras, com isso aqui. Devemos praticar as boas obras, mas elas não vão apagar nossas iniquidades. Só o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele vem quando nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos colocamos na dependência dEle, quando nós compreendemos, não, minha salvação está em Cristo Jesus, eu vou crer no que Ele fez por mim, nos seus ensinamentos, vou andar com Ele. Aqui no livro de Zacarias capítulo 3, isso aqui o profeta, ele tem aqui visões proféticas, e essa visão aqui, ela leva a Cristo, mesmo que ele está falando ali do povo de Israel, de uma época bem distante da de Jesus, mas no final nós vemos que a palavra leva a Cristo, leva a vinda do Senhor Jesus, que lógico, nessa época aqui ainda não tinha vindo.
apesar de ele estar falando diretamente ali de Israel, mas Jesus é a salvação de Israel, e não só de Israel, mas do mundo inteiro. Você vai ver aqui, eu peguei esse texto aqui, porque ele nos mostra o quanto o homem depende do perdão de Deus, que o perdão para os nossos pecados está em Deus, que o perdão para o pecador está em Deus, não está no que ele faz ou deixa de fazer. Lógico, quando a pessoa entende que ele foi perdoado, que ele foi salvo por Deus, ele passa também a praticar as boas obras, porque Deus pede para que ande nelas. Porque se não andar, aí vai continuar fazendo, pecando, e aí é aquela questão, como diz, aí está perdido. Zacarias capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz assim, e ele está dizendo aqui, o profeta, só para você entender, ele estava tendo uma visão dos céus, e havia um anjo ali guiando ele, mostrando coisas, e ele diz assim, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Vamos entender primeiro quem é o sacerdote aqui, Josué. Não é Josué da época de Moisés, porque Josué da época de Moisés não era sacerdote. O sacerdote da época era Arão. Isso aqui é depois do cativeiro da Babilônia. Israel passa 70 anos na Babilônia, e depois de 70 anos é tirado o povo dali. E quem estava aqui como sacerdote era Josué. Aí, nessa visão que Zacarias está tendo, o anjo mostra para ele o sumo sacerdote que estava diante do anjo, mas apesar de ele estar diante do anjo de Deus, quem estava à sua direita? Satanás, para se lhe opor. Isso é coisa séria, irmãos. Imagina. À direita do sacerdote estava Satanás. E Satanás estava para quê? Por oposição. Quando a Bíblia fala da direita, ela fala de poder. Então, Satanás aqui à direita, ele estava ali querendo tomar o poder do sumo sacerdote, ou estava ali do lado mais, que seria o lado da força. E diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Presta atenção, aqui diz o Senhor, até interessante que ele diz assim, o Senhor, diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. No caso aqui foi o anjo, né, que falou, a palavra Senhor está aqui, porque o anjo não estava falando por si, ele estava falando por Deus, né? Então as palavras do anjo foram com o próprio Deus falando, o Senhor te repreenda, porque não tinha lógica Deus falar de si mesmo, o Senhor disse, o Senhor te repreenda. Parece que eu crio uma confusão, mas não é. Era que ali havia um anjo, o anjo estava do lado dele e o anjo estava amando de Deus. Então qualquer palavra do anjo é como se fosse a própria palavra de Deus. Então o anjo chega e faz, o Senhor te repreenda, Satanás, e fala assim, olha, não é este quer dizer o sacerdote, um tição tirado um tição tirado do fogo. Por que um tição tirado do fogo? Aquele povo tinha sido tirado do cativeiro que eles estavam vivendo há 70 anos. Porque aquele povo, porque o sacerdote, entenda bem, o sacerdote aqui não representa apenas a pessoa do sacerdote,
Lembre sempre que isso aqui era uma visão, né? É algo que Deus estava fazendo e estava mostrando através de uma visão. O sacerdote aqui não representa apenas o sacerdote. Ele estava como sacerdote, ele estava representando toda a nação de Israel, todo o povo de Israel que estava voltando do cativeiro. E por que o povo de Israel foram para o cativeiro? Porque pecaram contra Deus. Se você ler o livro de Jeremias, você vai encontrar lá Jeremias o tempo todo orientando o povo antes do cativeiro, para que eles não sejam levados cativos, principalmente o rei. Eles tinham transgredido e o povo rebelde até prende o profeta, maltrata o profeta, e o profeta sempre trazendo mensagem, até que um dia o profeta disse: olha, vocês vão ficar 70 anos, depois de 70 anos Deus tirará vocês. Aí você lê de novo Daniel orando, quando se completa os 70 anos, pedindo a Deus: perdoa-nos, porque pecamos, erramos, estamos aqui, mas já é tempo do Senhor nos tirar, porque Deus tinha prometido, depois de 70 anos tirava. Aqui Deus tirou, Deus estava tirando, só que quando Deus tirou, Satanás veio se opor. E por que Satanás veio se opor? Quando eles saíram da Babilônia e estava agora novamente para se tornar a nação independente de Israel, apesar que a Babilônia ainda continuava no comando. Mas por que Satanás veio se opor? Porque Satanás disse: não, eles foram para o cativeiro porque pecaram, eles estão nas minhas mãos, eles têm que continuar escravos, eles têm que continuar presos. Aí é onde Deus repreende Satanás, diz: não, você está repreendido. Sabe por quê você está repreendido? Porque eles não saíram por conta própria, eles saíram porque eu tirei, fui eu que tirei eles. Quando fala um tição tirado do fogo, está falando do fogo, da aflição que aquele povo estava no cativeiro, e que Deus estava tirando eles agora de lá. Só que o diabo vence o povo. Isso aqui, irmãos, é também algo simbólico que Deus fez conosco. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor, do seu Filho. Então nós somos tirados do império e fomos colocados no reino. Nós temos que entender uma coisa: aqui existe um reino, onde existe um reino, existe um rei governando. Onde existe um império, existe um imperador. Quando nós estávamos sem Deus, nós estávamos debaixo da autoridade do imperador. Quem é o imperador? Satanás. Então nós estávamos debaixo do governo dele. Aí Deus, em Jesus, nos resgatou do império e nos transportou para o reino. Agora nós temos um rei sobre nós. Quem é o rei? Está no governo de Jesus. Foi Ele que fez isso. Também nós temos que entender: nós não podemos trazer as leis do império para a lei, para o reino, porque não tem nada a ver o reino com o império. Isso quer dizer, quem é de Deus, quem aceitou Jesus, não pode estar nos conceitos do mundo, porque o mundo está debaixo da autoridade do imperador, que é do diabo, e as leis dele não servem aqui no reino. Aqui tem outras leis. Você que aceitou Jesus foi resgatado, então você agora está no reino de Deus. No reino de Deus não tem lugar para as leis do pecado, tem que sim para as leis de Deus. Nós temos que entender isso muito bem para a gente andarmos em santidade. Todas as vezes que vir na nossa mente, no nosso coração, voltar lá atrás, aqueles velhos hábitos que nós sabemos que pertence ao império das trevas, tem que lembrar: não, eu não estou mais no governo do imperador, estou no governo aqui do Rei Jesus. E nesse reino tem leis também. Eu tenho que andar na lei dele, que é a lei da graça, que é a lei da palavra. Amém, Jesus? Mas voltando aqui,
Então o diabo, Satanás, ele veio se opor. Ele veio se opor. E diz assim, versículo 3: Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então nós vemos aqui o porquê da oposição, né? Qual que era a oposição do diabo? Porque ele achava base para se opor. Deus estava fazendo uma obra, estava tirando aquela nação, porque o Samuel está dizendo, o sacerdote representar aquela nação da escravidão. E o diabo veio se opor. O anjo de Deus estava ali fazendo a obra, mas o diabo veio se opor. E por que o diabo veio se opor? Porque o sacerdote estava com vestes sujas. As vestes sujas representam o pecado. As vestes espirituais manchadas pelo pecado. Então isso é tudo simbólico. Isso nos ensina o quê? Que nós devemos cada dia nos revestirmos de vestes limpas. Quais são as vestes limpas? Nossa, a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, deixa eu pegar aqui, o Senhor Jesus fala para uma igreja que não está tão bem, não está vivendo a palavra de Deus como deveria. Apocalipse 3, versículo 18, eu vou voltar lá. Eu vou pegar o versículo 15 para a gente entender melhor. Versículo 15, Deus diz assim: Eu sei as tuas obras, e que nem és frio nem quente, que dera fores frio ou quente. Irmão, isso é um perigo muito grande. Crente que, sabe aquele crente que diz assim, nem quente nem frio, não anda no pecado, mas também não serve a Deus. Aquela coisa, é crente que você é crente, não vem à igreja, tem prazer de vir, não tem prazer de orar, não tem prazer de nada, apenas é crente, apenas não anda cometendo pecados, morno, sem força, não está mergulhado, chafurdado no pecado, mas ao mesmo tempo também não tem nenhum fervor em servir a Deus. E a Bíblia diz: nós devemos servir a Deus com fervor. Não tem nenhum fervor, você olha, é uma coisa morna. Aquele camarada que você diz, não anda no pecado, também não tem prazer nenhum, não tem vontade nenhuma de servir a Deus, vem à igreja quando quer, se for tudo bem, se não for também não sente falta, coisa morna, sem fervor. Aí Deus diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é uma coisa muito séria, né? Você sabe qual que é o processo, é nojento falar isso, né? Mas o processo de vomitar, né? Você sabe por que uma pessoa vomita algo? Ou às vezes um animal, né? O gato vomita muito. Por quê? Porque alguma coisa entrou no seu ventre e o corpo rejeitou. Não serve aquilo como alimento, não faz bem. Você pega, por exemplo, estou falando um exemplo aqui meio sujo, mas para que você entenda. Quem tem gato em casa sabe. Gato, de vez em quando você vê ele vomitando.
E às vezes é porque ele comeu algo que o intestino dele não aceita. Às vezes é porque ele se lambe demais, aí ele junta muito pelo e faz bola de pelo, e aquilo não é um alimento, não é nada bem-vindo ao estômago dele, aí ele lança para fora. Mas por que eu estou falando isso? Eu sei que não é nada bom ouvir isso, falar de vômito, porque Deus disse: eu vou vomitar-te-ei. O que Deus está dizendo aqui com essa igreja? Tu és quente, tu nem és quente nem é frio, eu vou te vomitar. Quer dizer, tu não serve para nada, tu não tem proveito nenhum para mim. Isso é para a gente refletir como é nossa vida. Deus não está falando aqui para uma igreja pecadora, que Deus não falou para eles: ó, vocês estão no pecado, vocês vivem pecando. Vocês tem até outras cartas aqui que Deus, ele fala diretamente de pecado. Tem uma aqui que ele fala que estava no pecado de idolatria, havia um grupo. Mas esse aqui Deus está dizendo: vocês são frios, ou melhor, vocês são mornos. Eu até queria que vocês fossem frios, era bem melhor do que ser morno. Eu até queria que vocês fossem, ou vocês fossem, mas são frios, são mornos. Eu vou vomitar vocês, vou meter a lançar fora. Deus está dizendo: eu vou lançar fora vocês continuarem assim. E qual era o erro dessa igreja? Era uma igreja que tinha perdido o entendimento de que dependemos de Deus em todo momento, independente se estamos bem ou mal financeiramente ou com saúde. Nós dependemos completamente de Deus. E essa igreja tinha perdido isso. Por quê? Porque ela estava bem financeiramente. Porque ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que diz: estou rico. Com certeza é aquele camarada que recebe as bênçãos materiais de Deus e acha que ele está muito bem com Deus, mas ele não se reveste com a palavra, ele não busca a palavra, mas diz: não, estou com saúde, a família está bem, eu tenho prosperado, eu estou muito bem. Só que ele não tem raiz. A palavra de Deus não tem raiz no coração dele. Ele não está enraizado na palavra, nem a palavra tem raiz nele. Ele nem se dá conta da palavra, ele só se dá conta da bênção que recebeu. Essa igreja caiu nisso. Eles prosperaram, venceram, disseram: nós estamos ricos, não temos falta de nada. E eles não perceberam que eles estavam necessitando da palavra de Deus dentro deles, dominando eles, governando eles, criando neles aquele fervor de servir a Deus, porque nós só estamos de bem com Deus quando dentro de nós tem um fogo aceso, um fogo de Deus, o desejo, o fervor de buscar a Deus. Cristão morto, que não tem prazer de congregar, que não tem prazer de vir à igreja, que não tem prazer de orar, que não tem prazer de ler a Bíblia, que não tem desejo, está morto, irmão. Acha, está nessa condição, miserável, pobre, desgraçado. Desgraçado, essa palavra, Deus não fala palavras para ofender. Deus fala a condição que a pessoa se encontra.
Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, você é um desgraçado, com certeza eu estou falando isso para ofender. Se você falar para alguém, você fala isso para ofender, não é verdade? Mas Deus, Jesus não vai falar isso para ofender. Ele está falando a condição que a pessoa se encontra. Você é um desgraçado, no sentido, você não está na graça, você não tem a graça de Deus sobre você. Você está desprovido da graça de Deus. Você é pobre, você é um miserável. Se você falar isso para uma pessoa miserável, hoje virou até piada, né? Tem um meme aí que o cara faz assim, miserável. Acertou, né, miserável? Era um meme. Mas se você falar para uma pessoa, tu é miserável, você está ofendendo ela. Só que Deus não fala palavras para ofender. Ele fala mostrando a condição. Você está numa miséria espiritual. Você acha que é rico, você acha que está bem, mas você está em completa miséria, porque você está desprovido da graça de Deus. Você está cego para as coisas de Deus. Você está nu, despido de vestes espirituais. Era assim que se encontrava a igreja. Será que muitas das vezes a igreja de Cristo, com confiança tanto nas riquezas, nos bens materiais que tem adquirido, muitas das vezes está vivendo essa condição hoje? Nós vemos às vezes a confiança tanto no poder do homem, no poder financeiro. E se a igreja não tomar cuidado, fica assim. Jesus diz, vocês estão achando que são dele, que tem conquistado isso, aquilo? Porque hoje, para uma parcela de cristãos e até de pregadores, sucesso, fama, dinheiro, posição perante a sociedade é estar bem com Deus. E não é. Jesus disse que a vida de um homem, a vida do homem, ela não se, agora me fugiu a palavra, mas ela não se afirma que a pessoa está bem pela quantidade de bens materiais que ela tem. Não é isso. A vida do homem, que ele está falando de vida com Deus, da verdadeira vida, que é a vida que vai nos levar para a eternidade, ela realmente é confirmada na comunhão que temos com Deus, na dependência que temos de Deus, naquilo que de Deus temos em nós. Não se resume numa bênção material. Uma bênção material, ela nada mais, nada menos é do que a bondade de Deus para conosco. Oramos, cremos, Deus abençoa, trabalhamos, buscamos, Deus abençoa. Mas a bênção de ter vida verdadeiramente para Deus é ter Cristo, é a vida que nós temos que ter dentro de nós. E o que é ter Cristo dentro de nós? É ter a palavra dele dentro de nós, nos governando, nos dominando, nos levando. Você pega, por exemplo, aquilo que Paulo falou. Paulo faz uma análise do que ele perdeu materialmente por causa do Evangelho. E se você olhar, Paulo perdeu muito para servir a Cristo de coisas materiais. Por quê? Porque Paulo era um homem bem instruído. Ele foi instruído na melhor escola da época, que era a escola de Gamaliel. Ele chega a falar. Isso para a época de Paulo era algo muito grande. Por que muito grande? Porque naquela época a maioria das pessoas não tinham leitura nenhuma. Poucas pessoas tinham acesso à educação. E Paulo foi bem educado. Então uma pessoa com o estudo que Paulo tinha, ele tinha uma projeção naquela sociedade muito grande. Nós vemos que Paulo tinha uma influência com os principais daquela nação, daquela sociedade de Israel. E Paulo abre mão de tudo isso para pregar o Evangelho,
Mas não é só para pregar, ele diz, pelo conhecimento de Cristo, ele perdeu tudo isso. E ele diz assim, e eu considero aquilo que eu perdi como um esterco, como se sem valor nenhum. Ele diz, pelo conhecimento de Cristo. Quer dizer, dentro de Paulo, nasceu um prazer, um desejo de conhecer Jesus, de viver com Jesus, que as coisas materiais já não tinham mais valor. Se ele conseguisse, tudo bem, se perdesse, tudo bem, mas o que ele queria era comunhão. Agora, será que não é isso que Deus espera de mim, de você, de cada cristão? Esse desejo por Ele, esse prazer por Ele. Aí de repente tem gente que diz, não, está dando tudo bem na minha vida, o saúde está tudo. Eu estou com Deus, está comigo, estou bem. Mas dentro dela, ela está morna, sem vontade nenhuma, sem desejo nenhum de congregar, de vir à igreja, de adorar a Deus, de servir a Deus. De servir a Deus. A pessoa, ela tem 6 dias na semana que ela trabalha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes até o sábado. Ela trabalha. Às vezes só tem um domingo para vir na igreja e assim mesmo ela nem vem. Não tem prazer. Ela inventa uma desculpa qualquer, uma coisa qualquer e diz, não vou à igreja. Uma pessoa dessa está morta. Continuar assim, se não acordar, despertar, vai chegar um momento que Deus vai vomitá-la. Por isso não é à toa que você vê pessoas que um dia você viu na igreja e você vê e diz, não, mas não está mais na igreja. E a pessoa arruma desculpa, não, eu não fui lá porque eu me chateei com isso, me chateei com aquilo. Não, irmão. A queda, você nunca cai onde tropeça. Sempre tropeça aqui e cai lá na frente. Tem muita gente que está tropeçando na comunhão com Deus, na intimidade, no prazer de buscar a Deus. É morno e vai chegar a hora, vai ser vomitado, porque Deus disse, não serve para o meu reino, não tem prazer em mim. Uma coisa que nós temos que alimentar dentro de nós, o prazer em Deus, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de vir à igreja, o prazer de congregar. Perdeu isso, o caminho de ser vomitado. Tem gente que está assim. Tem gente que está assim. Ela tem prazer em outras coisas, não tem prazer em Deus. Ela arruma uma desculpa, está chovendo hoje, está fazendo isso, está fazendo aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas é tudo desculpa, porque ela está morta. Essa igreja estava assim, e ela estava assim por quê? Porque estava tudo bem. Então está tudo bem, então nós estamos bem. Tem gente que está com saúde, porque as coisas estão andando, está tudo bem. Aí Deus, ele diz assim, eu sou de Deus, eu tenho Deus. Ela começa a igreja, eu estou rico, não falta nada para mim. Deus diz, falta sim. Aí Deus diz assim, aconselho-te, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é isso? Compre ouro provado no fogo. Porque aquela igreja, por ter adquirido muitas riquezas, o ouro representa riquezas, bens materiais. Então ela estava confiando naquilo que ela tinha, nos seus bens materiais. Tem gente que confia no seu emprego, no seu trabalho. Eu estou empregado, graças a Deus, então não tenho falta de nada, não preciso de nada, nem preciso ir na igreja. Eu tenho meu emprego, Deus te abençoou, abriu as portas. Só que as coisas desse mundo, nós precisamos dela, mas elas não podem ser nossa segurança, porque elas falham. E aqui, quando Jesus disse, eu pedi compra ouros, aconselho, compra para mim, compre ouro provado no fogo, ele está dizendo, compra a minha bênção. Como é que nós compramos a bênção de Deus? Com dinheiro? Não. Com entrega.
A troca para mim ter o ouro provado no fogo, que é a bênção de Deus, que é a comunhão com Deus, é através de eu oferecer como sacrifício a Deus. Como é que eu me ofereço como sacrifício a Deus? Eu mato as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu sempre digo, sabe qual é o melhor dia de você vir na igreja? O dia que você não está com vontade. Aquele dia que você diz, eu vou na igreja hoje. Ah, mas eu estou sem vontade. Porque tua carne está querendo te tirar da casa de Deus, da presença de Deus. Está querendo te tirar. Mas quando você bate o pé e diz, não, eu vou, você está dizendo não à sua vontade, não à sua carne, e sim a Deus. Tem gente que só vem na igreja no dia que tem vontade. Oferece o pior para Deus. Oferece um lixo de adoração a Deus, que se não tomar cuidado, Deus nem vai receber aquilo. A melhor coisa para orar, para fazer as coisas de Deus, é no dia que a gente diz, eu não estou com vontade. Porque aí você venceu você mesmo para fazer a vontade de Deus. Aí você contrariou sua vontade. Aí você está comprando ouro provado. Está mostrando sua dedicação, sua vontade, seu desejo. O apóstolo Paulo, que foi um pregador tão grande do Evangelho, ele pregava o Evangelho, ele andava com Jesus, porque ele considerava algo muito importante conhecer Jesus. Ele sabia, só conhecia através da comunhão. Mas o Paulo deixou algo escapar numa carta de Romanos, que nos mostra que ele teve que contrariar a si próprio. Porque Paulo se converteu, e Paulo veio de quem? Paulo era israelita. Os israelitas não aceitavam o Evangelho. Então a família de Paulo, de sangue, muitos não aceitaram também. E com certeza não aceitaram a conversão dele. E com certeza ele perdeu amigos e até parentes viraram as costas para ele. E Paulo chega a dizer em algum lugar, lá em Romanos, agora eu não lembro qual capítulo nem o versículo, mas eu lembro a palavra, que ele chega a dizer assim, que aí ele fala do seu ser humano natural, desejava estar separado de Cristo por causa dos seus parentes, para ter a amizade. Quer dizer, o lado humano, sabe como é que nós entendemos isso? Todos nós temos família, parentes, amigos e pessoas que nós gostamos, e nós gostamos de ter a amizade deles, de ter eles conosco, não é verdade? Nós gostamos de ter a amizade da nossa família, dos nossos parentes, ou pelo menos gostaríamos de ter a aprovação deles conosco. Mas às vezes, pela nossa fé em Cristo, muitos vão nos desprezar. Vai nos desprezar. Foi o caso, imagina na época de Paulo, que era aquele povo realmente que era preso a uma religião, e até hoje mesmo. Tem pessoas que passam grande dificuldade com a família, está até desprezado, porque ele veio para o Evangelho, a família é bem religiosa, e não tem, já perdeu um pouco daquele carinho, já olha a pessoa assim meio de lado. Então Paulo ele diz,
Pelos meus parentes eu queria estar separado de Cristo, mas eu não estou. Por quê? Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Cristo é mais importante do que uma vontade minha, do que uma amizade, do que um pai, uma mãe, do que qualquer família. Cristo é mais importante que tudo. Quantas pessoas para se converteram e tiveram repulsa da própria família, às vezes até do pai e da mãe. Verdade. Eu tenho um amigo que ele se converteu. Quando ele se converteu, a mãe dele disse assim: você não é mais meu filho. E desprezou ele completamente. E ele disse: toda a minha família desprezou-me. Eu fiquei 2 anos que ninguém vinha na minha casa, e eu só não perdi contatos com eles porque eu ia na casa deles. Quer dizer, ele era aquele sem vergonha, no bom sentido, né? Não tinha vergonha de ser humilhado, de ser desprezado. Porque se fosse outro, dizer: bom, eles não querem nada comigo, também eu não vou lá. Mas ele, não, tudo bem, eu enfrento essa vergonha deles me desprezarem, mas eu vou e mantê-los. E hoje ele tem comunhão com a família, mas mesmo assim eles ainda censuram. Vez ou outra ele falou que eles censuram. Eu conversei até com a vizinha da mãe desse amigo, e ela disse que no dia que a mãe dele soube que ele tinha se convertido, chegou para a vizinha e disse: eu perdi um filho. E a mulher: por quê? Você perdeu seu filho? Ele agora não é mais católico, agora ele é crente. Fulano, vou falar o nome aqui não, porque de repente alguém conhece e fala, né? Então vou jogar um vídeo na internet. Não é daqui do estado, é de outro estado. Aí ela disse que para com bobagem, você não perdeu seu filho não, você ganhou, ele está no caminho certo. A outra sendo católica, mas não era tão preconceituosa com os evangélicos. A mãe dele era. Então, o que eu quero dizer, irmãos, voltando aqui, Jesus disse: compra ouro. Você acha que está bem? Às vezes a pessoa acha que está bem porque tem um bom trabalho, um bom emprego. A pessoa acha que está bem porque está ganhando bem, porque está com saúde, porque o casamento está certo. Não está não, isso não tem segurança não. O casamento que hoje está bem, amanhã pode estar desfeito. Sem Deus pode. O diabo pode entrar e criar um arruaço, uma bagunça. Eu já vi casos de casamento que não estava seguro, mas a pessoa não cuidou, o diabo entrou, colocou lá alguém, uma terceira pessoa, e destruiu o casamento. A vida financeira que está bem, porque o camarada tem um emprego, amanhã pode perder. Pode perder. Não estou desviando que as pessoas percam não, mas pode. A saúde que está bem, amanhã o cara pode perder. Agora, quem tiver em comunhão com Deus, aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar dele. Quem tem comunhão com Deus sabe resolver problemas diante de Deus, porque só a tua comunhão com Deus é que faz você resolver problemas diante de Deus. Nós sabemos, até o Nilson pregou aqui ontem, sobre a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Você conhece esse princípio? Está lá em Tiago. Mas de um justo, não é a oração de qualquer um não. E para ser justo você tem que estar em comunhão, porque a comunhão nos faz entender o que Cristo fez por nós e recebermos essa justificação que vem dele. E não só receber, como andar nela, na prática da justiça, senão não somos justos. Porque muitas orações não são ouvidas, tem gente clamando, pedindo, e não é ouvido, anda doente, não é curado, e já clamou a Deus, já orou, já pediu, mas não faz, mas não entendo, eu já orei, mas Deus não quer curar, não é que Deus quer curar não, é porque às vezes a pessoa, estou dizendo todo caso, tem caso que foi a falta de fé. Mas a falta de fé também leva a nossa pouca intimidade com Deus. A gente não entende as coisas dele e acabamos não crendo. Falhamos muito nisso, mas por isso precisamos de comunhão.
Mas a pessoa não tem comunhão com Deus, a pessoa não tem prazer de vir à igreja, a pessoa não tem prazer de dar ouvidos à palavra. A palavra entra aqui, sai aqui, a pessoa está sem comunhão. Qual é o resultado? Fica doente, faz uma oração, sua oração não tem eficácia. Mas a Bíblia diz que a oração do justo é muito eficaz. Então por quê? Que às vezes a pessoa não está sendo esse justo. Por que não está sendo justo? Por dois motivos. Uma, por não ter aceitado a justificação, porque não entendeu. Não entendeu. Porque você, quando se levanta em oração, olhando para esse versículo, a oração do justo pode muito, você já tem que se levantar entendendo: eu sou justo. Por quê? Porque Jesus me justificou. Mas isso não é só confessando, isso é crendo. E muita gente está dentro da igreja, mas ele não acredita na obra que Cristo fez por ele. Ele não acredita que ele é um justo. Ele ainda se trata, eu sou um pecador. Lógico, não há homem que não peque, mas eu não sou mais pecador. Se você aceitou Jesus, você não é mais pecador. Como diz o pastor Jairo, nós somos pessoas santas lutando contra o pecado. O pecado existe ainda. Somos falhos, às vezes cometemos, mas não estamos na condição. Porque o pecador, ele tem prazer no pecado. O justo, ele não tem. Quando ele erra, ele se arrepende, ele volta a Deus: Deus, eu não vou fazer mais isso, me perdoa. O pecador, ele tem prazer, ele continua. Você já viu as pessoas aí que andam no pecado? Tem prazer no pecado. O camarada trai a esposa e depois sai contando para todo mundo com prazer. Tem prazer de mostrar. O camarada sai de uma noitada, se relaciona com uma pessoa ou outra, ele sai: eu peguei tantas pessoas. Ele tem isso, usando termos dele. Ele tem prazer naquilo. O santo, se ele errou, caiu, vacilou, ele vai dizer: meu Deus, eu errei, pequei, me perdoa. Ele vai desmoronou o mundo dele, se ele fizer algo terrível. O pecador, ele enche a cara, no outro dia ele está até contando para os amigos: nossa, ontem foi bom, hein? Churrascada, eu enchi a cara, rapaz. Ele tem prazer. Se um crente vacilou e beber, ele vai chegar e dizer assim: nossa, mas por que eu fiz isso? Ele vai se arrepender. Por quê? Porque nele está a semente de Deus, que não aceita aquele estilo de vida. Se ele, vamos dizer que ele vacilou e fez isso, ele vai sentir o peso. O pecador não, vai se alegrar. Então há uma diferença aqui. Mas o crente também pode perde a comunhão. E quando perde a comunhão, ele começa a confiar em ouro que não é ouro. Ele começa a confiar nas coisas desse mundo, que Deus está dizendo: isso não dá segurança. Só o que vem de mim que dá segurança. O ouro provado no fogo pode ser o valor da palavra de Deus dentro de nós. Aquilo que Jesus disse, citando as Escrituras: nem só de pão viverá o homem. Pão representa os bens materiais que nós até precisamos. Ele disse: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é aquilo que realmente traz segurança, porque além de alimentar o nosso espírito para um crescimento espiritual, a comunhão com Deus, ele nos ajuda também a crer em Deus para adquirir as bênçãos de Deus. Você está numa crise, de repente vem uma crise sobre você, uma crise financeira, um desemprego, alguma coisa, mas você tem uma comunhão viva em Deus. Você diz: já sei, eu vou orar sobre isso, Deus vai mudar essa situação. E se você estiver em comunhão, você ora, Deus opera um milagre e a situação é mudada. Por isso que o profeta Abacuque, ele diz:
Você conhece o versículo lá que diz ainda que o fruto da figueira minta, quer dizer, não haja fruto na figueira, nas oliveiras, as vacas sejam arrebatadas, quer dizer, não haja gado, não haja plantação, não haja nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu louvarei o Deus da minha salvação. Ele termina dizendo: eu vou me alegrar em Deus, porque Deus é Deus de salvação. Mesmo que a situação esteja crítica, uma crise tremenda, Deus é o Deus da minha salvação. Ele vai me salvar dessa situação. Eu vou clamar, eu vou buscar Ele, e Ele vai abrir porta, Ele vai fazer coisas impossíveis e Ele vai me abençoar. Nós temos que lembrar que Deus estava com o povo de Israel num deserto onde não tinha água, não tinha comida. Deus mandou comida e Deus mandou água. Deus tirou água de rocha para aquele povo. Deus mandou comer o maná. Deus alimentou o povo, saciou a sede do povo, porque o povo está andando debaixo de uma ordenança dele. Então, se a gente estiver em plena comunhão com Deus, nós temos um ouro verdadeiro para abrir as portas que estão fechadas. Aí ele diz assim: então, compres ouro provado no fogo de mim, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Compra roupa branca, não fique vestindo trapo. O que é o trapo? A roupa representa o revestimento, a vestimenta espiritual, a roupa branca. Está falando de roupa? Isso não. É roupa no sentido, vestimento espiritual. Outra vestimenta é trapo. Não tem valor. O que é a roupa espiritual? Você se revestir do entendimento da palavra de Deus. Você se revestir do conhecimento de Deus. Você está vestido com as vestes do conhecimento de Deus, agasalhado pela palavra de Deus. E o que é as vestes que nós colocamos a confiança nelas e achamos que estão bem seguro, bem aquecido, bem agasalhado? São as coisas materiais, são a filosofia humana, que às vezes a pessoa se enche de conhecimento humano, e se acha seguro com aquilo, se acha que está bem vestido do conhecimento. Que eu sou uma pessoa muito preparada, eu fiz tantas faculdades, eu fiz tantos cursos, eu tenho uma bagagem de conhecimento muito grande. Não tem nada, irmãos, se não tiver o conhecimento de Deus. A pessoa pode até ter muito conhecimento teológico da Bíblia, mas se ela não tiver conhecimento do dono da Bíblia, que é Deus, comunhão, intimidade, de nada adianta. Está cheio aí de teólogos que com toda a sua teologia, ele não consegue curar uma dor de cabeça, ele não consegue curar uma dor no braço. E ele fica, você vai conversando na Bíblia, ele te dá lição, até esnoba de você. Você não conhece, eu conheço o original. Às vezes está doente, está na miséria, está tudo e não consegue nada com Deus, porque ele não conhece Deus. Ele não é revestido do Espírito de Deus, ele não é revestido de Deus, ele apenas tem a primeira coisa, quando a pessoa, o conhecimento dela leva ela a desfazer dos outros, a ser arrogante, está vendo que essa sabedoria não vem de Deus, mesmo que seja bastar a Bíblia. O conhecimento de Deus nos leva a cada dia a ser os mais humildes.
Jesus é a sabedoria de Deus, sempre foi. Então, compra vestes. O sacerdote, voltando lá para nós começamos, ele estava com roupas sujas, manchado pelo pecado, sua vida. Volto a dizer, o sacerdote representava toda a nação de Israel. E por isso que deu base legal para o diabo, para Satanás vir se opor. Se você, já viu que a palavra como fala? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Isso pode criar um questionamento muito grande, com muitos cristãos estão sendo tocados pelo diabo. Como? A Bíblia diz que o maligno não toca, e o maligno tem tocado na minha vida, tem tocado na minha saúde, tem tocado no meu ver, tem tocado. Mas está sendo de Deus mesmo? Está vivendo vida com Deus? Está tendo comunhão? É o que está acontecendo. Nós temos que examinar-nos. Como eu tenho vivido com Deus? Como tem sido minha caminhada? Caminhada de fervor, de intimidade, de vida com Deus? A caminhada de qualquer jeito. O primeiro mandamento de Deus, alguém chegou para Jesus e disse: qual é o primeiro mandamento? Aí Jesus disse assim: o primeiro mandamento é, isso está aí, deixa eu ver. Deixa eu pegar, eu li isso aqui esses dias. Marcos 12. Marcos 12. Olha só. Alguém chega aqui para Jesus e faz a pergunta. 12, Marcos 12, versículo 28. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então o cara perguntou para Jesus. O cara perguntou tentando pegar Jesus. Jesus é Deus. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro é esse. Agora, o que me chama a atenção é como Jesus responde. Se alguém pergunta para mim ou para você qual é o primeiro mandamento, é que nós vamos responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas Jesus, ele responde assim: ouve, ó Israel, porque ninguém vai amar a Deus se não tem prazer de ouvir a Deus, se não tem prazer de aprender com Deus, porque nós não amamos a Deus de nós mesmos. Nós só aprendemos a amar a Deus aprendendo com Ele o que é amor. Então, ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, ouve, ó igreja, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Se isso não existir, não cumprimos o primeiro mandamento, muito menos o segundo, terceiro, que haja outros. Não vamos cumprir nada. Mas para isso, primeiro, ouvir, para se revestir do conhecimento, do entendimento da palavra. E aí sim vamos estar diante de Deus com vestes limpas. Nossa vida espiritual, nossas vestes espirituais
estarão limpas, purificadas pela palavra que tem em nós. Caso contrário, vamos nos encher dos conceitos do mundo, dos pensamentos do mundo. Porque é que perdemos oração de cura, quando a Bíblia diz que Jesus levou nossas doenças, nossas enfermidades. Porque às vezes nós estamos cheios dos conceitos do mundo, nós estamos cheios do que a ciência diz, mas não estamos cheios da palavra de Deus. Não estamos cheios. Sentimos uma dor, vamos no médico, o médico diz: você tem isso, só desencadeia isso e isso. Aí nós esquecemos tudo que Jesus tem e ficamos só mastigando o que o médico diz. Não que o médico esteja errado, ele estudou para dar aquele diagnóstico. Mas tem que lembrar, espera, mas Jesus disse que eu fui curado, então eu vou crer nisso aqui. Mas nós estamos cheios do mundo, dos conceitos do mundo. É sério, irmãos? É sério. Então, e aí Satanás vê aquela mancha, a mancha da incredulidade, a mancha da dúvida, a mancha de falta de comunhão com Deus, e ele diz: espera aí, eu vou protestar aqui. Deus está nos tirando do fogo, da aflição, e o diabo está querendo nos colocar. E se você olhar, a nossa vida é sempre isso. Deus em Cristo Jesus nos tirou do império das trevas, nos tirou do domínio do diabo. Você já viu que o diabo está sempre querendo colocar? Está sempre querendo se opor? Está sempre querendo nos mostrar para a gente fazer a coisa errada, agir errado. Está sempre querendo nos dizer que a gente tem que carregar doença, que a gente tem que viver a miséria, que a gente tem que a vida é assim mesmo, que as coisas é assim mesmo, que você é pecador. Se você não fizer do jeito dele, vai dar errado, que o mundo todo faz assim, faz assado. O diabo sempre vai querer dizer isso. Ele está querendo se opor. Mas às vezes o diabo ele vem se opondo porque as nossas vestes não estão brancas como deveria. Nós não temos nos revestido das vestes espirituais como deveria. De uma vida de oração, de uma vida de comunhão. A oração é muito importante para que nossas vestes estejam limpas. O que foi que Jesus nos ensinou? Ele disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Amém? Ele não falou cair em tentação, não, ele falou entrar. Há uma diferença entre entrar e cair. Cair é quando você cede, entrar é quando você está sendo tentado. Jesus disse: se nós tivermos uma vida de oração, nós não vamos nem entrar na tentação, nem entrar na tentação de querer fazer algo errado, nem entrar na tentação de acreditar na mentira do diabo. Mas temos que orar e vigiar. Vigiar, você não vigia no escuro, você vigia no claro. Se uma empresa contrata um vigilante noturno para vigiar um pátio de uma empresa, para vigiar algo, ela ilumina aquele lugar, porque o vigilante ele não vai conseguir enxergar o que está no escuro. Então ele não vai vigiar aquele, como ele vigiar? Se ficar um lugar todo escuro, o ladrão entra e ele nem vê, o vigilante nem vê, porque está escuro. Então ele precisa de luz. Eu lembro, eu trabalhei de segurança noturna, e eu lembro que eu fazia o seguinte: às vezes eu apagava a luz da guarita que eu ficava, para que se entrasse alguém ali não me visse. Eu iluminava os lugares lá fora, que eu tinha que ver os pontos, que era para quê? Para quem estivesse lá não me visse, eu daqui eu via. Porque eu estava vigilando, estava vigiando aquele lugar eu tinha que ver se entrava alguém ali ou não. Passava a noite cuidando daquela empresa, então deixava no claro para mim ver se ninguém entrava. O que eu quero dizer para você: a palavra de Deus é a luz que ilumina. Não tem como eu vigiar se não for com a palavra. Vigiar o quê? Minhas atitudes.
vigiar os meus passos, minha caminhada. Não é vigiar a vida do outro, não, é vigiar a minha vida. Mas eu tenho que vigiar ela olhando para mim, olhando para dentro de mim com a luz que é a palavra. Se eu quero enxergar meus erros, minhas falhas sem a palavra, eu nunca vou enxergar, porque o mundo defende muita coisa errada como certo, e de repente eu vou cair no erro do mundo, achando que o errado é certo. Mas se eu tiver com a luz da palavra, eu vou ser vigilante, eu vou entender, não, isso aqui está errado, isso aqui não é certo, porque a palavra me mostra o que é errado em mim. Tem gente, tem crente que está na igreja há tantos anos, quando abre a boca só fala errado, age errado, e a pessoa nem percebe, defende coisas erradas e não percebe. Sabe por quê? Porque não tem luz para vigiar. Vive erros, fazendo coisas erradas diante de Deus, nem percebe. Você quer ver uma coisa? Dá um exemplo na Bíblia. Davi teve uma boa ideia. A arca do Senhor estava em determinado lugar, e Davi disse: eu vou trazer a arca aqui para Jerusalém, cidade do rei. Vou construir um local para colocar a arca, vai ser algo bonito. E ele foi buscar a arca, juntou o povo e fizeram festa. Aí eles, para trazer a arca de Deus, a arca representava a presença de Deus. Ele preparou um carro novo, carro de boi, né? Na época tinha carro, era puxado por boi, um carro novo. Pegou uma junta de boi também, que nunca tinha sido usado, porque era bichos ali novo. Trouxe tudo certo, tudo bonitinho, tentando honrar a Deus. E foram buscar a arca. Colocaram a arca de cima de um carro. Você deve conhecer o relato. E estão vindo, trazendo a arca, e louvando a Deus, e fazendo festa. Era uma ideia muito boa. Era algo que era uma forma de honrar a Deus. A arca estava esquecida. No reinado de Saul, Saul não se importou com a presença de Deus, deixou a arca para lá. Davi disse: não, vou trazer para o centro de Jerusalém, vou preparar um lugar, porque a arca representa a presença de Deus. E ele foi buscar, e veio cantando, e veio louvando, e veio se alegrando, e todo o povo com ele. Aí passou no lugar, o terreno era meio acidentado, o carro tombou, a arca tentou cair, alguém foi lá, pôs a mão na arca, Deus consumiu a pessoa na arca, desceu fogo, acabou, exterminou aquele cidadão, porque ele não podia tocar na arca. Aí Davi ficou triste. Aí deixaram a arca na casa de alguém. Aí depois ficaram sabendo que Deus estava abençoando a pessoa que estava com a arca em casa. Davi disse: não, mas que o povo todo precisa ser abençoado. Então a arca tem que estar aqui em Jerusalém, onde está o reino, onde estão as decisões sobre toda a nação. Só que aí Davi diz assim: eu preciso buscar a arca de novo. Mas da vez que tentamos, deu errado, uma pessoa perdeu a vida. Aí Davi disse: vamos lá na lei, ver como é que se carrega a arca. Aí foram, aí estava escrito lá que a arca só poderia ser carregada pelos levitas, e teria que ser carregada nas costas dos levitas. Era uma caixa de madeira com ouro, tudo, e tinha umas travessas que era justamente para 4 homens, e não era qualquer homem que podia tocar na arca. Era para ser carregada pelos levitas. O que eu quero dizer com você nisso? Que quando a pessoa não tem a luz da palavra, a luz é o entendimento, a pessoa faz as coisas erradas e nem percebe. E ao invés de atrair para si bênção, atrai maldição. Quando Davi foi, e às vezes tentando fazer as coisas certas. Quando Davi foi buscar a arca, primeira vez,
Por que foi que alguém morreu ali e perdeu a vida? Porque fizeram errado. E por que fizeram errado? Porque estava sem a luz da palavra, estava só na vontade humana, estava só no pensamento humano. Quando você está no que você acha certo, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é dessa maneira, você pode estar andando em trevas, ou melhor, você está andando em trevas, e em trevas você pode pisar no abismo e não perceber. Então, para você vigiar, você tem que ter a palavra. Você tem que estar na igreja ouvindo a palavra, aprendendo. Você tem que estar lendo sua Bíblia, aprendendo. Você tem que estar em oração. Aí vem a oração em comunhão com Deus. Aí, se nós estivermos fazendo isso, nós vamos ser vigilantes na palavra, com a palavra, e nós sabendo o que é certo e errado, e em oração, vivendo vida de oração. Aí, meu irmão, a tentação nem chega em você, está revestido. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Não é não cair não, é não entrar. Porque quando entramos em tentação, fica muito difícil de não cair. Você está tentado fazer aquilo. Aí acaba caindo, aí depois bate o quê? Sentimento de culpa. Puxa, aquela coisa, eu errei, mas a carne é fraca. A carne é fraca, Jesus falou que é mesmo. Mas se a carne estiver alimentada por Deus, oração e meditação na palavra de Deus, ela não vai entrar em tentação e não vai cair. E não vai cair. Era o que Jesus estava dizendo. E quando Jesus disse isso, porque ele passou por uma grande tentação de desistir da missão de Deus. Porque antes você vê ele lá orar e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a minha. Ele estava sendo tentado pela sua vontade de não cumprir a missão, que era uma missão árdua, passar pela cruz, morrer na cruz por nós. Ele precisou disso, ele precisou de Deus. Ele precisou da bênção de Deus. Continuando aqui, para encerrar. Então estava vestido com vestes diante do anjo. Então o anjo respondeu diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passes de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. O que eu quero, voltando lá onde nós começamos, para encerrar. Voltando aqui. Ele disse: olha, Deus está dizendo aqui para aquele Josué, para aquela nação que está a pecado: eu estou te dando as vestes limpas. Só Deus tem o perdão para nos deixar limpos novamente. Só o perdão de Deus que nos limpa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. E Ele faz isso, não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós cremos. Pela graça somos salvos mediante a fé. Agora nós temos que manter essas vestes limpas, andando todos os dias na palavra dEle, vivendo a palavra dEle. Amém, Jesus? Essa é a mensagem de hoje.